Fala galera, começamos agora o Assim Faz Podcast e hoje vamos conversar com ele, Felipe Pedroso. Tudo bem, Felipe? Como é que vai? Fala galera, tudo bem? Tô, graças a Deus, muito bem. Fico honrado aí pelo convite da associação, uma instituição que eu já conheço já faz tempo, né? Já até participei e trabalhei da associação há uns 15 anos atrás. Exato. Trabalhamos juntos Trabalhamos lá atrás, trabalhamos juntos, criamos aí um setor de cobrança na época. Deu um sucesso e foi bem legal. E fico muito honrado pelo convite do Gustavo, do pessoal da Assim Faz. E vamos falar aí de fazenda, do ramo imobiliário e tudo que a gente conseguir ir incluindo aí. Muito bem, Felipe. Você é lá da Imobiliária Pedroso, para quem não conhece. Uma das mais tradicionais de fazenda Rio Grande, né? Quantos anos já de Imobiliária Pedroso? A Imobiliária Pedroso tem hoje, vai completar dia 7 de agosto agora 24 anos, né? A Imobiliária Pedroso é a terceira imobiliária de fazenda Rio Grande. Nasceu com a cidade, né? Nasceu junto com a cidade. Quando Então, tudo era mato. Olha, tudo era mato e o ônibus era verde e vermelho. E barro, né? Então, verde e vermelho. Você lembra? Barro, verde e vermelho, araucárias aqui nós andávamos aqui no saibro puro. Nossa Senhora. Era uma coisa bem diferente de você olhar da cidade que se tornou hoje, Não, né? quando passava o saibro era bom, né? Não, duro quando era só o valetão aberto. Só o valetão, né? Valetão aberto que nós corria dentro ainda, que era a brincadeira das crianças daquela época ainda. Exatamente. Você fez isso também, não, Gustavo? Ia nadar no Parque Verde, né? Pegava sanguessuga no braço. Pegava esses córregos aí, esses rios menores aí da cidade e ia lá. Sempre. Hoje em dia, essa geração não sabe o que é isso. Não sabe. Assim, eu que morei no bairro Estados ainda, que agora o bairro Estados está civilizado, né? Mas era um bairro bem mais distante, né? Você já é mais da parte central. Parecia aqui. que era fora da cidade, né? Assim como Veneza, e agora está integrando tudo, né? Na verdade, quando você falava, né, que você morava no Estados, para uma pessoa que morava no Eucaliptos e no Nações na época, a pessoa fala, meu Deus do céu, você está quase em Mundirituba. Então era uma coisa incrível de você... Era muito longe. Era muito longe, mas assim, era 4 quilômetros do centro, né? Então eu morei lá 34 anos da minha vida e hoje eu me mudei aqui para o Pioneiros mesmo, por uma questão de logística. Mas o Estados ali é uma região que era só chacreira, né? Então tinha chácara do carneiro, tinha fazenda de milho, tinha coisa de plantação de batata, tinha tudo lá. Então eu falo assim que a juventude de hoje, né, não aproveitou nem um terço do que a minha juventude aproveitou, porque as nossas brincadeiras era roubar milho, era pegar batata, era correr dentro de valeta, porque na época não tinha nem saneamento. Sim. As valetas eram só abertas, só por estar aberta mesmo. Então era uma coisa bem diferente do que o pessoal vê hoje de fazenda Rio Grande. Carro, né? Que derrapava, caía nas valetas e tinha Nossa que tirar. Senhora, várias vezes. E você morava ali naquela região do Estados, ali onde nasceu o Estados, né? Sim, basicamente, sim. Né? Jardim Dona Rosa, Jardim né? Dona Rosa. Que a Dona Rosa é a matriarca dos Miranda, né? Uhum. E ela que o loteamento saiu com o nome dela, né? Então é o terceiro loteamento da fazenda, né? Terceiro loteamento. O Imaculada veio primeiro e depois o Imaculada Conceição, que é o Pioneiros e uma parte do Iguaçu. E daí depois veio, se eu não me engano, o Jardim Brilhante, né? Que é um dos mais antigos. E daí veio o Dona Rosa. Tinha uma região ali perto do Parque Verde, que tinha umas casas ali, daí tinha Pernambuco ali, que tinha sempre umas casas em volta, e aí dava um Dona Rosa ali, né? Isso. Não tinha nem o Suzuki, era tudo não existia nada. O Angico, que é hoje, era um batateiro do Antônio, né? Era uma região de japoneses, né? Uhum. O Estados, na verdade, ele era inteiro de colônia japonesa. Né? Então existe até hoje, né? Mas está abandonado o campo de beisebol da colônia japonesa, na parte de trás onde que existia a escola Parque Verde, né? Que minha mãe e minha madrinha foram diretoras longos períodos, né? E depois, com o tempo, os japoneses foram vendendo e as loteadoras iniciaram os novos loteamentos e daí o Estados virou a máquina de programa Minha Casa Minha Vida que existe hoje lá, né? Então, quando eu vim morar na fazenda, né? Em 88, né? Eu tinha meses de idade, né? O Estados tinha 4 casas. A da minha madrinha, a do seu Natalino, né, que era dono de uma boa parte lá, a da Laíde e mais uma casa que agora, se eu não me lembro o nome do dono, mas já até é falecido. Então não existia nada. Naquela época, o meu pai, para ir trabalhar em Curitiba, o pessoal reclama de ônibus hoje, né, de sistema viário
Nossa. Para o meu pai ir trabalhar para Curitiba, ele descia lá de cima do Dona Rosa até a BR-116 de a pé, porque não tinha linha integrada, pegava o Reunidas, né, para ir para Curitiba para trabalhar. Então era bem diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje o estado tem 3 linhas de ônibus, né? Então mercados grandes e tudo. Sim, muito investimento ali, né? Sim. Na minha opinião, cresceu um pouquinho errado, assim como toda fazenda, né? Podia ser, como desenvolveu no minha casa, minha vida ali na época dos anos 2000, podia ter se desenvolvido melhor aquela região, né? Na verdade, assim, Gustavo, o que eu entendo? Eu concordo com você que cresceu errado, mas como essas regiões metropolitanas não tinham suporte para aguentar a população e ficaram muito caras, né? Pinhais, em 2010, já estava verticalizando, né? Eu trabalhei no mercado imobiliário de Pinhais em 2010, né? Antes de eu vir para a fazenda, né? Comecei a parte, apesar da imobiliária ter 24 anos, eu iniciei em Curitiba porque eu queria ter um entendimento maior de financiamento na época, né? E daí eu trabalhei na Tantos Imobiliária, né? Foi uma indicação do Gustavo na época, eu fui trabalhar com a Isabel, montei uma equipe, trabalhei em fazenda e depois eu fiquei corretor especialista em Pinhais. Então, Pinhais já estava verticalizando e já estava caro, não fazia-se casa. São José já não se faz casa há alguns anos, porque São José é quase Curitiba, né? É muito grande. Né? Araucária não tinha uma infraestrutura, apesar da arrecadação ser grande, né? A infraestrutura de Araucária não era tão boa e a fazenda foi o foco, né? Então veio em massa as grandes incorporadoras, né? A Allos é uma que teve estacionada no estado ali fazendo um monte de casas na época, né? Então não tem como assim, eu acho que um prefeito conseguir segurar isso, porque veio um trator, né? Veio um trator. Então, o que mandava no nosso município na época, não tínhamos indústrias, tantas indústrias, tantos empregos, a construção. Que aquecia a economia. Aquecia e aquece até hoje, né? Mas, então veio e daí ficou desordenado, né? Tanto que a Pernambuco, na minha opinião, é uma rua hoje que é péssima, nós não temos um binário na Pernambuco, né? Um binário para que desafogue a Pernambuco. Ela já é uma rua curta, ela né? ficou curta porque assim não pensavam que ia crescer tanto, então não deixaram os recuos. Automaticamente as casas começaram, o pessoal deixa o recuo de 5 metros que a prefeitura obriga. A pessoa, a primeira coisa que ela já faz na garagem. Então não tem como esticar mais a rua. Depois passaram uma linha de transmissão gigante elétrica lá para ajudar com aqueles postes. Então a Pernambuco não cresce mais. Não tem uma rua secundária para desafogar. Então e depois ainda fez o fechamento da BR, então o pessoal não consegue voltar por ali, né? É por isso que afoga a Nossa Senhora Aparecida. A Nossa Senhora Aparecida fica tudo isso daí. Voltando um pouco na história da Pedroso, então, meu pai começou, né, lá em 98, a Pedroso Imóveis, trabalhou na antiga Santarém, que eu acho que foi a segunda imobiliária de fazenda, a W eu acho que é a mais velha de fazenda Rio Grande, e iniciou esse movimento aí do ramo imobiliário na nossa família, né? Trabalhou muitos anos do lado da antiga Freio Magazine, até onde que eu trabalhei, comecei o meu perfil de vendas, né? Sim, o escritório ali. Isso. Era exatamente. Era um escritóriozinho, assim, mas né? Naquela época na fazenda era isso. Só que estava no melhor ponto da cidade. Sim, e daí assim, tá engraçado, né? A gente vê hoje o marketing e tudo, né? E o marketing daquela época do meu pai era lá tirar uma foto do terreno e colocar lá na frente e imprimir preto e branco. Preto e branco. E colocar no mural da frente e no terminal, né? Isso mesmo. E daí ficava ali e o pessoal passava e via o que queria comprar. E na época você comprava um lote na fazenda por R$ 1.500, R$ 2.000. Então, foi o início aí da Pedroso, né? A Pedroso ficou lá por 14 anos, né? Na frente do terminal, e depois o meu pai abriu a sede na Avenida Brasil, né? Onde que a gente está alocado até hoje. Do jeito dele, né? Meu pai é mais antigo, né? Do jeito mais antigo, corretor mais antigo, precisava de uma procuração, não existia nada online, se fosse lá em São Paulo, ele ia lá em São Paulo, tirava a procuração, voltava, né? E daí em 2012 eu entrei como funcionário da Pedroso e a gente foi se adaptando ao jeito, porque eu trabalhava em Curitiba na época, era um estilo, e a gente foi se adaptando um ao outro. E em 2014 ele decidiu
que queria se aposentar e daí... E fez a sucessão. Daí foi feita a sucessão da Pedroso e daí agora, desde 2014, está na era Felipe Pedroso, né? Então, daí a gente, uma coisa mais jovial, né? A gente vem com tecnologias novas, novos estilos de atendimento, cursos, né? Mas estou sentindo que hoje já estou ficando para trás, que eu tenho funcionários com 20 anos e eu já me sinto um velho gagá lá, às vezes com eles conversando, né? E já se vão 8 anos aí que você está à frente da imobiliária. Da imobiliária, 8 anos. 8 anos que eu assumi a imobiliária, né? Na verdade, assim, eu fui pai, marido, dono de imobiliária, empresário, tudo ao mesmo tempo, né? Não foi toda uma pressão assim, falei, toma tudo isso aqui e vamos ver o que dá, né? Mas é o nosso momento da vida ali, passamos dos 30, parece que vem tudo na mesma época, Nós né? já passamos dos 30, né? Tem isso também. Passamos, não onde é que a gente tá, mas a gente passou dos 30, né? Quando que foi que isso aconteceu? Já passamos. Mas assim, tudo que a minha família adquiriu, tudo que foi através de Fazenda Rio Grande, né? E assim, o pessoal fala, Felipe, você é um bom corretor? O pessoal fala, não sei se sou mesmo, né? Mas fala, por que você não vai para Curitiba? Vende imóvel em Curitiba, faz coisas para Curitiba. Rapaz, tudo que minha família adquiriu, tudo que eu aprendi, as pessoas que eu conheço, o meu perfil de venda, como é que eu fui criado, tudo veio da fazenda, né? Falar a verdade pra vocês, eu vou para Curitiba só obrigado mesmo, gosto de ficar aqui, então vai ser bem difícil, assim, a Pedroso se deslocar daqui. Pedroso, até se vocês verem a logo da Pedroso Imóveis, é uma casinha na fazenda, né? Uhum. Que é bem o que eu queria, porque eu gosto tanto de fazenda em Rio Grande que eu fiz uma casa na fazenda, né? Agora eu vou ter que mudar, né? Vou ter que fazer uma mansão na fazenda, né? Porque na fazenda não se faz mais quase minha casa É aí verde que e amarela. eu quero chegar para você, né? Então a gente teve aquela primeira geração de casas ali, aquele boom ali nos... O que foi? 2010? 2009? 2009. Começou ali. 8 e 9, a hora que estourou o programa mesmo, né? O programa existe desde 2000, na verdade. Exatamente. Mas existe até antes disso, só que era outro nome, né? E a fazenda daí ficou alocada por ser barata, né? Na época, em 2009, se vendia casa no Pioneiros por R$65 mil. Uhum. Né? Então, a fazenda foi a oportunidade de quem não conseguia comprar em Curitiba, comprar na fazenda. E nisso vieram vários construtores. Daí ficou a gente ficou como conhecido cidade dormitória e cidade da casinha, né? Eu acho até um termo meio pejorativo, porque as casas na fazenda são muito boas. Até as mais antigas são muito boas. Então, daí a gente ficou conhecido como isso, né? E daí em 2009 aconteceu isso, esse boom imobiliário aí das casas foi até 2017, que era Casa Verde e Amarela. Daí em 2017 teve uma mudança, assim. Virou a chave. Virou a chave. A fazenda começou as pessoas que começaram a procurar a fazenda melhorar de renda, as pessoas que compraram começaram a trocar os imóveis. Então, exatamente. Quem comprou na geração 1 dos imóveis, em 10 anos teve uma valorização muito grande do imóvel que ela pagou lá. O saldo do financiamento acabou ficando baixo, perto da valorização da casa, e a pessoa procurava o segundo imóvel dela com um padrão melhor, né? Eu já peguei casos de a pessoa ter uma valorização de 120% do imóvel. Ele pagou 60 mil e vendeu o imóvel por 180 mil. Imóveis no Pioneiros, por exemplo, chegaram a vender a 250 mil. Então, a pessoa fez um dos melhores investimentos da vida dela, né? Às vezes contrariado, vai morar em fazenda, tudo, mas... Garanto que várias pessoas que compraram em Curitiba, em algumas regiões, não tiveram a valorização que nós tivemos aqui. Então, teve esse desdobramento aí dos valores. E com isso eles começaram, daí as casas ficaram pequenas, que eram casas de 42 metros, né? Eles começaram a trocar. Daí a fazenda mudou essa chave. Então, começou a existir a troca de imóveis, que é o que acontece muito hoje, em 2022, e novos compradores começaram a ver a fazenda com a duplicação da BR que teve, né? E começaram a vir novos players para a fazenda de mercados. Nós temos o nosso shopping, né? Cinema. Isso começou a mudar. Eu vejo um marco na fazenda antes do Max e da Van e depois do Max e da Van. Porque antes do Max e da Van a fazenda parecia que não existia. O pessoal conhecia a fazenda, mas não vou morar naquele lugar. Depois que foi instalado o Max Atacadista e a Van na fazenda, o negócio triplicou. As pessoas começaram a vir, nossa, tem Max, nossa, tem a Van, que legal, nossa, que cidade bonita, assim. A cidade sempre foi bonita, só que o pessoal
não sabia, né? Isso um pouco até assim, eu culpo um pouco o ramo imobiliário, os corretores em si, porque muitos corretores eles são preocupados em só fazer a venda. Só do almoço de amanhã. Não, e no almoço de amanhã. Então, preocupado em uma cidade sustentável. Isso. Então, e daí ele só faz a venda. Eu sempre que eu vou atender, eu falo das qualidades da Fazenda Rio Grande, dos bairros, Nações, Gralha Azul, né? Eu conheço todos os bairros, eu conheço acho que todas as ruas da fazenda, né? A gente anda o dia inteiro. Então, eu tento sempre mostrar assim, cara, não é assim, a fazenda não é desse jeito. Eu já até discuti com um cliente por causa disso. Falei, não é o que você está pensando, a fazenda é perigosa, não sei o que. Eu falei, quantas vezes foi assaltado em Curitiba? Já fui assaltado 4 vezes. Eu falei, eu nunca fui assaltado em Fazenda Rio Grande, né? Talvez eu seja sortudo, né? Sim. Mas lógico que vai dando da sopa pro azar, né? Sim. Em qualquer lugar, na verdade, você vai dar sopa pro azar. Sim, então assim, eu sempre quis mostrar, até criei a hashtag Viva Fazenda, né, da Pedroso, que informando isso daí. A fazenda tem muitas qualidades, existem parques maravilhosos, nós temos Chimansky, que é um parque maravilhoso, temos o Fazenda Iguaçu, temos até cancha de tênis hoje na fazenda, cancha de futevôlei, coisas que não existiam na minha época que eu era criança e hoje existe. Daí a pessoa julga uma cidade sem conhecer ela, né? Vi algumas notícias essa semana que até me deixaram triste de o pessoal falando, olha, a fazenda, a cidade dos urubus, por causa que aconteceu um negócio da Extra, do lixão. Cara, foi um acontecimento, mas a cidade não é nojenta, a cidade é limpa, não é por causa de um evento que acontece que vai julgar uma cidade, não compre em Fazenda Rio Grande, que a cidade é mal cheirosa. Eu moro aqui há 34 anos, antes de lixão, depois de lixão, morei no Estados, na parte próxima do lixão, nunca tive problema com cheiro ruim. É um período que nós estamos passando agora até consertar. Mas, assim, qualquer pessoa que vem de Curitiba ou de qualquer lugar, a pessoa pode vir dos Estados Unidos, né, e vir falar mal da minha cidade, eu sempre vou retrucar porque eu sou apaixonado por aqui, eu sempre vou falar bem dessa cidade porque eu só tive alegria aqui, né? Só tive bons momentos, boas amizades, pessoas honestas, corretas, né? Então eu não gosto que fale mal da minha cidade por causa disso. Igual eu costumo falar aqui para todo mundo, gente para falar mal tem. Né? Então a gente tem que mudar um pouquinho e as pessoas que moram aqui têm que aprender a amar o lugar que vive, porque como poucas pessoas da nossa geração nasceram na fazenda, parece que não pertence a esse lugar. Eu nasci em Curitiba, eu nasci no interior, eu nasci em Santa Catarina e todo mundo veio para cá de todo lugar, de todo canto e fala assim, não, minha raiz não é aqui, minha raiz é lá no interior, minha raiz é em Curitiba, minha raiz é em outro lugar, eu vim para cá por uma oportunidade, às vezes a pessoa depois de adulto veio para cá. Então, a pessoa não tem raiz aqui. A família dela não tem raiz aqui. Só que ela tem que aprender a amar, porque os filhos dela já nasceram aqui. Né? E talvez essa geração já venha assim, tipo, eu sou fazendense mesmo, eu sou daqui, aqui é meu lugar. Aquele bairrismo que você vê em outras cidades da região metropolitana, você ainda não tem na fazenda. Ainda. Então, assim, até falando disso, uma situação. Eu não nasci em fazenda, né? Nasci em Curitiba. Mas a gente tem raiz assim, aqui. Mas se eu pudesse ir lá e mudar o meu registro para a Fazenda Rio Grande, eu mudaria. Só não nascemos porque não tinha. Porque não tinha hospital, não tinha maternidade. E também não existia a opção de você, que nem hoje, de você indicar onde que é o município de nascença, né? Meu filho, eu fui registrar os meus 2 filhos quando eles nasceram e a cartorária me perguntou, aonde você vai querer que coloque o registro de nascimento, né? Fazenda Rio Grande. Daí elas, nossa, mas sério? Todo mundo que é de lá fala Curitiba. Eu falei, rapaz, mas eu tenho orgulho de morar na fazenda. Para mim, eu não durmo lá só. Eu vivo, eu como da fazenda, eu respiro Fazenda Rio Grande. Para mim, morar na fazenda é igual ser corretor. Eu acordo corretor e eu durmo corretor de imóveis. Eu não sou corretor só às vezes. Eu sou o tempo integral, entende? Sim. Então, para mim, era um orgulho que meus filhos... Quero que eles olhem na certidão de nascimento deles e o dia que eles forem, se eles estiverem em qualquer lugar do mundo, de onde você é. Eu sou da Fazenda Rio Grande, uma cidade boa, colonizada por nortistas, pessoal de Siqueira Campos, que em massa vieram para cá, bastante pessoal de Santa Catarina veio para cá, meu pai é Catarina, por exemplo, de Braço Norte, e minha mãe é de Siqueira Campos. Então, eu falei assim, cara, tem que ter orgulho de onde você fez. Se você
minha mãe é siqueirense, meu pai é de Braço do Norte. Se vocês perguntarem para eles aonde que é a cidade deles do coração, eles vão falar, eu sou fazendense. A minha mãe é professora há 30 anos no município. Né? Já foi de diretora de mais 7 escolas. Meu pai é corretor, levantou todo o que a nossa família juntou, foi de fazenda Rio Grande. E daí como que quando eu chego em outro lugar... Eu vou falar, quando a gente ia para a faculdade, fizemos faculdade juntos, quando você falava que era de Fazenda Rio Grande, era uma tiração de sarro. Nossa, você mora lá longe. A lá 20 minutos da faculdade. A 20 minutos da faculdade. Rapaz, eu tinha orgulho de falar que eu era de Fazenda Rio Grande. Sim. Eu gosto da minha cidade. Entende? Eu acho um preconceito de uma pessoa que não conhece. Até às vezes, eu atendo clientes que compraram aqui, querem voltar para Curitiba, eu falo, olha... Tá certo você tem que voltar. Se você não é feliz na região, não adianta. Tem que voltar para a tua cidade mesmo. Tem que ficar onde você é feliz. Porque se você está aqui, você tem que ser feliz aqui. Então, eu só tenho pensamentos positivos da fazenda. Apesar de todos que falam, né, nós já fomos comparados à cidade da bala, cidade de não sei o quê. Rapaz, mas eu nunca presenciei um tiroteio. Depende... É aquele ditado, né? Diga com tu andas que eu direi quem tu és, né? Se você ficar no meio da malandragem, com certeza você vai presenciar tiroteio toda semana, mas eu nunca presenciei isso daí, né? Nunca tive problema com assalto em Fazenda Rio Grande, nunca tive isso, né? É por aí. E problemas tem em todos os lugares, né? Todos os lugares. Todos os lugares. Assim, não é uma muleta. Não. A gente tem desafios a resolver aqui. Com certeza. Mas cabe a nós acharmos as coisas boas também aqui no lugar. Sim, né? sim. Nosso turismo rural é fantástico. Tem o quadro aí para quem está nos assistindo, está no YouTube. Depois aqui desse podcast, assista lá ao quadro do Voo de Bike para ver. Cara, a gente anda por todos os lugares da fazenda que a maioria das pessoas nem conheciam. Esse dia eu mesmo fui para um lugar lá que eu falei, nossa, mas essa estradinha eu não tinha entrado ainda, sabe? E assim... e através desses programas você conhece a cidade, vai, sai no domingo, leve a tua família, passeie de bicicleta, vai conhecer a área rural da cidade. Apesar de nós não termos uma expansão muito grande, aí está aí o motivo para você conhecer Fazenda Rio Grande de fato. Né? Aquele lado que a gente não vê, aquele lado que a gente não conhece, aquele lado que a gente não está habituado. Às vezes eu até escuto, Gustavo, que não existe restaurantes em Fazenda Rio Grande, bares em Fazenda Rio Grande para você... Meu amigo, eu vou direto no La Paz, vou no Celebramos, vou, né, no Quintal. Assim, temos lugares excelentes para você ir tomar sua cerveja, para quem bebe, né, restaurantes para você comer. Tem um Café São Germano na hora do almoço, excelente. Então, assim, tem comida japonesa no Celebramos. Então, assim, a pessoa fala que a fazenda não tem nada, mas às vezes ela não procura. E tá uma oportunidade para empreender também. Também, para quem acha que não tem nada, empresa, chama o teu amigo empreendedor, monte uma sociedade e vá à luta. Sim. Né? Então, eu acredito muito na cidade e eu sei que ela vai melhorar muito. Tanto que, assim, antigamente, 90% das vendas da nossa imobiliária eram Minha Casa Minha Vida, né? Então, nós só vendíamos... hoje é Casa Verde e Amarela, né? Imóveis que iam até 190, agora o teto é 209 mil. Né? Nós só vendíamos esse tipo de imóvel, que a taxa de juros é subsidiada, existe um subsídio do governo, que a taxa de juros é menor. Né? Hoje, vou falar para vocês que 90% das vendas da imobiliária é tudo fora do Casa Verde e Amarela. Imóveis já com padrão. A gente só vende hoje imóveis em fazenda de 300 até 700 mil reais. Então, eu falo, pô, mas com 700 mil reais eu compro um imóvel em Curitiba. Você vai comprar um sobrado pequeno, talvez no Pinheirinho. Mas na fazenda você compra uma casa de 120 metros quadrados, com terreno plano, reto, uma casa bem às vezes até mobiliada, com piscina. Então, essas construções, essas novas oportunidades, novos designers, isso o pessoal começou a querer mais. Né? A gente também teve uma grande ajuda, assim, uma coisa que mudou muito, não foi uma ajuda, né? É uma coisa triste até de falar, uma coisa que mudou muito para o pessoal se mudar para a fazenda foi na questão da pandemia. Na pandemia o pessoal morava em Curitiba em apartamentos, né? Ficavam trancados em apartamentos, daí home office todo mundo, daí ficou a mulher, filho, cachorro, tudo, o marido, tudo em casa. Né? Então aquilo se tornou... Um apartamento se tornou uma prisão para a família. Eles não tinham... Eles se viam de noite, mas quando teve que todo mundo ficar ali em convivência direta,
eles começaram a procurar novas oportunidades. Exatamente. Então, como Curitiba quase não existe casas baixas, individualizadas, que nem na fazenda, isso aconteceu um deslocamento em massa aí para a fazenda. Então, daí que a gente teve um aumento... E aqueceu, no meio da pandemia, aqueceu o mercado. E daí a gente começou a vender imóveis mais caros e com maior qualidade. E a gente sabe que no final quem vai decidir é a mulher, né? É a mulher do cliente. É a mulher do cliente. Se ela não é a compradora, se é o casal ali comprando, é ela que vai dar a decisão final. Assim, como corretor de imóveis, né, já vendi mais aí de 500 casas em fazenda, né? E toda vez que um casal, o homem quando ele vai comprar, é até engraçado você ver. Ele já entra e ele já vai olhando a churrasqueira, ele só pensa em churrasqueira. Exatamente. Mesmo que ele nem saiba essa carne, mas ele já vai direto na churrasqueira. E a mulher, ela já entra planejando tudo e fazendo negócio. Como é que vai ser a cozinha, o detalhe, isso, aquilo, a área útil da casa, o tamanho do quarto, ela já vê tudo. Elas já... Eu costumo falar assim, falei pra minha esposa, falei, se não fosse você, eu tava dormindo lá no meu quartinho, na casa do meu pai, até hoje. Que é confortável, né? A mulher puxa o homem, né? É família, é não sei o que, nós temos que evoluir, nós temos que crescer e tal. Então, assim, a gente às vezes tem que... A gente pensa no lado racional, né? Vai ter menos trabalho para fazer isso aqui, não sei o quê. Mas no final, são verdade, elas que decidem. Assim, o homem pensa só no churrasco, né, rapaz? Ele só pensa em fazer churrasco e receber os amigos, mas a esposa, a mulher, ela já vê ali o conforto dos filhos, ela já faz a disposição dos móveis, a mulher já entra imaginando tudo isso daí, né? Ela já tem uma visão muito mais ampla de como a família vai ficar confortável ali. Mesmo que ela trabalhe fora e fique menos tempo, às vezes, até que o homem dentro de casa, é ela que faz essa... vou te falar que 80% dos casos ali, a decisão é sempre da esposa e do casal, quem compra a casa é a esposa. Então, o corretor que estiver tentando vender para o marido, felizmente está perdido, porque a mulher que tem que agregar os dois mundos ali, né? Tem. Muito bem, falando de futuro, o que você vê na nossa cidade, na Fazenda Rio Grande? Você acha que a gente vai chegar, está chegando próximo ao ponto da verticalização mesmo da cidade, sair apartamentos, prédios com mais intensidade na nossa cidade? O que você vê dessa? Olha, Gustavo, assim, a gente primeiro vai ter que ter uma mudança no plano diretor, né? O plano diretor hoje não permite permite fazer, eles querem a verticalização, mas o plano diretor está meio incorreto ali. Tá ali no finalmente para entrar. Não está possibilitando que seja feito a verticalização para dar mais unidades, né? Eu vejo que no futuro a fazenda ela não tem o que fazer, né? Ela vai ter que progredir, a área central pelo menos vai progredir para prédios com certeza. Eu vejo isso daí. Mas assim, eu vejo a fazenda continuando fazendo as casas, saindo. Eu acho que cada dia menos teremos Casa Verde e Amarela, né, programas do governo, né, que as casas até teto de 209, acredito que suba, e a gente tenha cada dia mais incidência de imóveis de alto padrão. E eu acho que o que está faltando hoje é um condomínio de alto luxo na fazenda, um condomínio com terrenos maiores, né? Não digo um Alphaville, mas um próximo, porque nós estamos precisando disso daí. Várias pessoas querem morar em condomínio, querem morar bem, têm condições para comprar esses terrenos, mas infelizmente nós não temos nenhum ainda que abasteça esse nicho de mercado, né? Porque é o que eu mais assim, o que eu mais vendo hoje na Pedroso são imóveis um pouco mais caros, né? Que até estou me dedicando mais na construção desses imóveis também, junto com alguns parceiros. Então eu vejo que a fazenda vai seguir para esse caminho da verticalização para apartamentos, acredito que é apartamentos maiores e apartamentos menores, e para médio, alto padrão aí, eu acredito que também não demore muito aí para o alto luxo aí para a Fazenda Rio Grande, né? Muito bem, Felipe. Agora, para nós finalizar a entrevista, conta para nós onde que fica Pedroso, redes sociais, faça aquela propaganda agora. Sou péssimo na propaganda. Eu sou ruim até para fazer os meus próprios vídeos lá no escritório. Eu vejo. Dá um trabalho, mas tudo bem. Aquela falsa modéstia, né? O homem está só
Rapaz, Salão de beleza, cada 12 minutos ele passa lá só para dar uma ajeitada só. Maquiagem todo dia. Instagram. Pai do céu, tá difícil esse negócio aí, porque o pessoal quer que eu grave vídeo de 2 em 2 horas. E eu não tenho tempo para fazer isso de 2 em 2 horas, tocando obra, cuidando de imobiliária, marido, filho, não dá tempo de fazer tudo isso. Mas a gente tem mantido uma regularidade aí. Hoje fui para Curitiba hoje até entregar um imóvel, né? Apesar de trabalhar só com fazenda, às vezes acontece, né? A gente acabou comprando um imóvel em Curitiba, reformamos e revendemos. E daí eu fui até lá fazer um videozinho sobre isso daí. Então, a Pedroso Imóveis fica na Avenida Brasil, número 2227, né? A loja 1 fica ao lado da lotérica ali da Avenida Brasil. Bem no coração da Avenida Brasil. Olha, é a parte mais movimentada ali, mais, eu acho que valorizada hoje da Avenida Brasil ali, né? Tem um maior fluxo de pessoas ali, né? Um lugar excelente para ter imobiliária. Nosso site da imobiliária é o Pedroso Imóveis, FRG, de Fazenda Rio Grande.com.br, né? O nosso e-mail lá é o contato@pedrosimóveisfrg.com.br e o celular do escritório é o 419-9838-3735. Então, nós estamos lá no Instagram, @imóveispedroso, né? E o meu é Felipe Pedroso 0488. Se alguém quiser acompanhar os vídeos lá da imobiliária, sempre cai na minha rede e daí a gente reposta lá. E tudo que é de fazenda a gente vai marcando e vamos colocando. E acredito que vamos esse ano reiniciar o nosso projeto do Viva Fazenda, falando bem de fazenda, vamos, que nem o Assim fala, a gente fala também, a gente gosta disso. Vamos reabrir aí as portas do projeto para a gente mostrar para futuros moradores que a fazenda, o que tem de melhor, não só o que o pessoal acha que não tem, né? Nós vamos mostrar tudo que a fazenda tem, vamos mostrar os bares, vamos mostrar a associação comercial, vamos mostrar tudo que a fazenda tem de bom para agregar aí. Até assim, temos hoje, meu filho é autista, né? Especial, né? A gente descobriu quando ele tinha 1 ano e 5 meses, eu converso com diversas mães e pais que eu vendo casas e falo assim, mas na fazenda não tem uma clínica específica. Não é verdade, hoje nós temos a Neurofaz aqui em Fazenda Rio Grande, meu filho faz acompanhamento há 6 anos ali, o desenvolvimento dele é excelente, então temos clínica para especializadas, boas clínicas, atende plano de saúde, então assim, não tem, assim, acho que só não temos um super shopping ainda na fazenda, mas eu acredito que é coisa de tempo, né? É coisa de pouco tempo, eu digo. Pouco tempo. Só isso que falta. E o McDonald's, né, para nós comer gordura. Sim, dá aquela engordada legal. Não temos, né, o McDonald's ainda, infelizmente. Gordura saturada. Tomara que venha o McDonald's logo aí. Legal. Tá Felipe, certo? obrigado por ter vindo. E ficou muito assunto ainda para a próxima. Opa! E daqui a um tempo a gente volta a trocar uma ideia. Sempre que quiser, só me convidar, eu venho com o maior prazer. E a associação é como se fosse uma casa aí para mim. Fiquei muito honrado aí com o convite, né? E sempre que precisarem de mim, um parceiro, sempre vou estar à disposição. E quem também tiver algum problema imobiliário, né, e tiver alguma coisa ou quiser uma solução imobiliária, eu falo um problema, porque a pessoa procura gente que está com um problemão, né? Se quiser procurar uma solução, procure lá Pedroso Imóveis, procure o Felipe Pedroso e eu vou fazer o máximo e mais um pouco para resolver. Acho que de todos que até hoje eu resolvi quase todos. Então a gente tem uma eficácia aí de quase 100%, né? Legal. Tá certo? Legal, obrigado Felipe, obrigado você que nos assistiu e até o próximo Assim Faz Podcast. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Para construir
Construir, reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema. Contabilidade Iguaçu, há mais de 30 anos no mercado contábil. Volite, painéis comerciais para topside, outdoor, rodoviário e em penas. Fale conosco.